Três centenas de ginastas, em representação de clubes e seleções de 10 países, participaram este ano na Scalabius Cup, a festa da ginástica de trampolins. Neste magazine da ginástica, vamos então olhar para as finais que concluíram 4 dias de festa no Pavilhão Municipal de Santarém. Vamos então começar por espreitar este Scalabius Cup com as finais de tumbling de feminino de 11 e 12 anos. Fernando Gaspar é diretor deste Scalabius Cup. Fernando, esta é uma prova que é também uma grande festa da ginástica de trampolins em Portugal. Efetivamente uma grande festa da ginástica nacional. O Gimnoclube de Santarém optou por organizar esta prova no final da época, como forma de proporcionar aos ginastas uma nova oportunidade de prestarem provas, de tentarem alcançar resultados que por algum motivo não tenham conseguido, e a prova tem sido um sucesso e cada vez mais temos crescido em termos de número de ginastas, de delegações e de países representados. E esta é a Filipa Carvalho, ela que acabaria por vencer esta final feminina de 11-12 anos no tumbling. Uma vitória que a jovem ginasta não considerou difícil. Não foi muito, principalmente porque éramos só duas. Correu bem então? Sim, correu. Como é que tem sido esta época para ti? Tem sido boa, tenho treinado para isso, tem sido bom. Primeiro lugar então para a Filipa Carvalho, do Vitória Futebol Clube, ela que fez um total de 109.300. O Ateneu Artístico Cartachense com Francisca Cristóvão acabou no segundo lugar. E vamos então para a final masculina do mesmo escalão etário, onde Fernando, os ginastas do Ateneu, estiveram aqui em grande destaque. É verdade, José Nunes e João Fernandes dominaram a concorrência, apresentando exercícios muito consistentes que os levaram aos 2 primeiros lugares da tabela classificativa. De realçar que no tumbling, e isto serviu para todos os escalões, as notas das finais eram a somar, o que também permitiu aos ginastas gerirem um pouco mais as notas e, como tal, a classificação. Foi o caso então de João Fernandes, que acabou por vencer nesta categoria de 11-12, numa prestação que o jovem ginasta considerou razoável. Foi mais ou menos, é preciso muito treino, mas foi bem. Pódio final então com Gonçalo Moreira do Vitória Futebol Clube em terceiro e os 2 ginastas do Ateneu Artístico Cartachense nos 2 primeiros lugares, como tínhamos visto, José Nunes em segundo e João Fernandes em primeiro. Continuamos no tumbling agora para assistir à final feminina de 13-14 anos, onde o Vitória Futebol Clube esteve também em destaque. Apresentou aqui um conjunto de boas ginastas, onde Carolina Porfírio acabou por estar também em destaque ao conseguir a segunda posição nesta final. Efetivamente, apesar da primeira série da Carolina Porfírio ser de grande nível, Inês Moreira, com uma segunda série de elevado desempenho, não deu hipótese e garantiu o primeiro lugar. Mesmo com a recepção na pista, as notas das preliminares garantiram o primeiro lugar à Inês Moreira. Podia ter corrido melhor em algumas séries, porque numa delas falhei, pronto, e noutras delas acabei na pista e podia ter acabado no colchão e pronto, foi isso. Como já foi referido, o Vitória Futebol Clube em grande destaque nesta classificação, não dando hipótese à Sara Costa do Física de Torres Vedras, que se ficou pelo terceiro lugar. Avançamos então para o escalão masculino, onde a luta pela vitória foi travada entre Miguel Faria e Carlos Pinto. Miguel Faria do Acrotram Clube das Caldas, aqui com uma excelente primeira série. De realçar que este ginasta garantiu um lugar nos Campeonatos do Mundo por grupos de idades que se realizará em Daytona em novembro próximo. Ainda assim, a sua série não foi suficiente para destornar Carlos Pinto do primeiro lugar, ginasta do Física Torres Vedras, que também estará presente em Daytona. Tive de treinar bastante para chegar onde estou agora e gostei de ficar em primeiro. No final, João Belchior do Física Torres Vedras a quedar-se pelo terceiro lugar, Miguel Faria do Acrotram Clube das Caldas em segundo e, por fim, Carlos Pinto em primeiro lugar. Avançamos agora para o individual feminino de 17-18 anos de idade. Ora, aqui Ana Pereira foi de facto a melhor entre as candidatas à vitória, ela que acabou por realizar 2 séries de bom nível, acabando assim por se destacar das suas adversárias.
Efetivamente, a Ana Pereira, apesar do pequeno deslize que sofreu no final da primeira série, conseguiu redimir-se na segunda e, somando as notas das preliminares que trazia, garantiu o primeiro lugar com larga margem para a segunda ginasta, sua colega Marta Leandro. Ora, nesta segunda série, Ana Pereira esteve já ao seu nível, acabaria assim por vencer esta edição do Scalabis Cup 2014 e garantir também, muito importante, a presença nos Campeonatos do Mundo por grupos de idade em Daytona. Como podemos ver, então, uma reação bem melhor que lhe garantiu então o primeiro lugar nesta classificação. No pódio temos então a canadiana Jessica Galland dos Titans e, em primeiro lugar, Ana Pereira. Realçar que Marta Leandro, que se quedou pelo segundo lugar, não pôde estar presente por lesão. Vamos agora para as finais de trampolim, onde começamos por assistir à exibição de Joana Braz, ela que estava na corrida à vitória pela categoria de 11-12 anos. Joana Braz, que teria aqui um exercício de muito bom nível. Em trampolim importa explicar que as notas das preliminares serviram apenas para ordenar as ginastas e os ginastas para as finais, pelo que o ginasta que se quedou pelo oitavo lugar nas preliminares foi o primeiro a saltar e que o ginasta que passou em primeiro foi o último. Esta situação permite aos ginastas e aos seus treinadores gerirem as séries que vão apresentar e foi notório já neste escalão. Joana Braz, com uma série com alguma dificuldade a apresentar um excelente nível. Ainda assim, Ana Oliveira, do Grupo Esportivo de Carcavelos, com um pouco menos dificuldade, mas mais consciente na execução, a garantir o primeiro lugar. No pódio, a belga Manon garantiu o terceiro lugar, Joana Braz, como vimos, em segundo e, por fim, Ana Oliveira em primeiro. A tabela da classificação final com um destaque para Ana Oliveira, que totalizou 43.240. Avançamos agora para o escalão masculino, onde aqui, Fernando, assistimos a uma luta ibérica entre Portugal e Espanha, que apresentaram aqui dois ginastas de muito bom nível. Mas já vamos comentar a prestação destes dois ginastas. Antes vamos assistir a Diego Carneiro, o espanhol que esteve aqui neste Scalabis Cup, também em destaque. Efetivamente, os dois ginastas que se colocaram em primeiro lugar com classificações muito próximas, mas, como vimos anteriormente, com estratégias muito diferentes. Diego Carneiro, da Federação Madrilena de Ginásio, a optar por uma dificuldade muito alta para a sua idade, com muitos saltos múltiplos, e vamos ver Miguel Marianito com uma série muito mais simples, mas com uma execução muito mais elevada, que lhe garantiu o primeiro lugar. E Miguel Marianito com alguma instabilidade no final da sua rotina, ainda assim a aposta na execução e no time of flight a valerem-lhe o primeiro lugar. Na classificação final, o belga Nard Tillman a quedar-se em terceiro lugar, Diego Carneiro, da Federação Madrilena de Ginásio, em segundo e Miguel Marianito a garantir o primeiro lugar para o Lisboa Ginásio Clube. E estamos já com imagens da final feminina dos 13-14 anos de idade. Ora, aqui a luta foi entre Catarina Nunes e Sofia Correia. Catarina Nunes, que está na imagem a preparar a sua rotina, ela queria aqui entrar na luta por uma medalha e um pódio, muito importante para estas jovens que estão em início de carreira, mas que se apresentam já num nível muito bom, Fernando.
Sim, estas ginastas são duas promessas da ginástica de trampolins a nível nacional. Quer as duas, quer a ginasta que entretanto se classificou em terceiro lugar, Sofia Menezes, estão classificadas para o Campeonato do Mundo por grupos de idades de Daytona e têm apresentado desempenhos muito significativos nas competições que têm realizado nos últimos tempos. E vamos então assistir à rotina de Sofia Correia, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Olé. Sofia Correia, que este ano tem tido um bom nível de exibições e que tem por isso chegado várias vezes às medalhas e ao pódio. E Sofia Correia a terminar o seu exercício com um excelente desempenho. Esta ginasta, sendo uma das mais jovens do seu escalão, tem uma margem de progressão muito grande e nela são depositadas grandes esperanças da ginástica nacional. Correu bem. Como é que foram as tuas séries? Acho que foram boas, mais ou menos. Olha, como é que está a ser esta época para ti? Está a ser bastante boa, sim. No pódio, Sofia Menezes, do Grupo Esportivo de Carcavelos, em terceiro lugar, Catarina Nunes, do Lisboa Ginásio Clube, em segundo lugar e Sofia Correia, como acabámos de ver, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Olé, em primeiro lugar. Na imagem está já Afonso Fernandes, do Sporting Clube de Portugal, ele que nesta final individual masculina de 13-14 anos de idade acabaria por alcançar um brilhante segundo lugar. E um excelente exercício do Afonso Fernandes, de realçar que este escalão é possivelmente o escalão mais competitivo a nível nacional no momento. Prova disso, o facto de, na final, 5 ginastas terem apresentado coeficientes de dificuldade separados apenas por 1/10. Ruben Tavares, um pouco mais consistente na sua série, vai garantir o primeiro lugar. Foi emocionante, tive muitos nervos antes da competição, mas depois no final correu bem. No pódio, Gonçalo Faro, do Gimnoclube de Santarém, em terceiro lugar, Afonso Fernandes, do Sporting Clube de Portugal, a conseguir o segundo lugar e Ruben Tavares, da Academia de Ginástica de Sines, a garantir o primeiro lugar, como acabámos de ver. O trampolim, que é uma especialidade olímpica, tem vindo nos últimos anos a contar com alguns portugueses que se destacam nesta especialidade. Ora, o futuro é certamente risonho para o trampolim português, até porque nesta final feminina dos 15-16 anos podemos assistir a boas exibições de Bruna Lee, Mariana Carvalho e mesmo Ana Gomes, para além de outras ginastas que estiveram presentes nesta final. Ou seja, Fernando, estamos perante um conjunto de jovens ginastas que asseguram o futuro do trampolim português. Sim, o futuro da ginástica de trampolins em Portugal está assegurado. Os ginastas, os clubes, as associações e a Federação têm trabalhado nesse sentido, embora estejamos a falar de uma situação que é difícil de alcançar, a entrada nos Jogos Olímpicos que é muito restrita, ainda assim acreditamos que o trabalho tem sido feito por estas instituições e que o futuro está assegurado. Esta situação foi também uma das justificações para a organização da Scalabis Cup em Santarém, uma vez que os 3 ginastas olímpicos que já representaram Portugal são os 3 oriundos do distrito, situação essa que entendemos justificar também a organização de uma prova internacional em Santarém. Nas imagens, Ana Gomes, que com um exercício muito seguro, muito bem executado, garantiria o primeiro lugar, apesar da concorrência que a Mariana Carvalho, que acabámos de ver, colocou a esta ginasta.
A primeira foi muito boa, a segunda foi ali um bocadinho complicada, mas depois recuperei bem. Neste escalão, Bruno Ali, do Sporting Clube Portugal, a garantir o terceiro lugar, Mariana Carvalho, do Grupo Esportivo de Carcavelos, a garantir o segundo e, como vimos, Ana Gomes, do Clube de Trampolins Salvaterra, a ficar em primeiro lugar. Na final masculina deste escalão de 15 a 16 anos, a vitória foi discutida entre dois espanhóis. Começamos por assistir à rotina de Eduardo Novel. Jorge Martín, da Federação de Madrilena de Ginásio, com um exercício com mais dificuldade e simultaneamente com mais execução, a garantir o primeiro lugar. Vitória então para Jorge Martín de Espanha, ele que enalteceu a competitividade deste Scalabis Cup. Hay bastante nivel y han venido muchos países y está bien, está bien. No pódio, Hugo Novaes, em representação da Associação de Ginástica do Norte, em terceiro lugar. No segundo lugar, o espanhol do Clube de Ginásio Pavilhão Orense, Eduardo Novel. E em primeiro lugar, como vimos, Jorge Martín, da Federação Madrilena de Gimnasia. No escalão 17-18 femininos, as ginastas a apresentarem estratégias bem diferentes. Como falámos anteriormente, todos os resultados começam do zero para estas finais e vamos ver a Rita Batista, que optou por uma série com um grau de dificuldade bem superior à das suas adversárias, mas que com alguns deslizes no decorrer da série não conseguiu ir além do terceiro lugar. Já a Patrícia Antunes, também do Gimnal Clube de Santarém, a apostar numa dificuldade um pouco inferior, mas com um nível de execução mais elevado, a conseguir ultrapassar a Rita e a quedar-se no segundo lugar. Já a Ana Ramos, com uma excelente série em termos de execução, a garantir o primeiro lugar nesta que foi possivelmente uma das séries mais bem executadas da competição. Foi bastante difícil porque eu não estava nada à espera, fiz uma série mais simples que as outras todas e não estava mesmo à espera e foi muito bom. No pódio, em terceiro lugar, Rita Batista do Gimnal Clube de Santarém, também do Gimnal Clube de Santarém, Patrícia Antunes em segundo lugar e Ana Ramos em primeiro lugar em representação da Associação de Ginástica do Norte. A classificação final com as portuguesas Ana Ramos, Patrícia Antunes e Rita Batista a baterem as espanholas Núria Alas e Ayala Campelo.
Avançamos então para o escalão masculino, onde Pedro Ferreira dominou por completo esta final, apesar dos seus adversários tudo terem feito para chegarem ao primeiro lugar. Como podemos ver, o belga Bjorn Kindkend com um exercício muito regular a garantir o terceiro lugar. Já José Domingos, do Sporting Clube Portugal, a apostar numa dificuldade ligeiramente inferior, mas com um time of flight mais alto e com um nível de execução também mais alto, a garantir o segundo lugar. Pedro Ferreira apresentou-se nesta final com uma dificuldade bastante elevada, a mais alta desta final. Acabaria por colher frutos dessa sua ambição. Foi o primeiro nesta final, arrecadando assim a medalha de ouro. Um excelente exercício do Pedro Ferreira, muito seguro, muito consistente. Ginasta este que viria a representar Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude que se realizaram em Nanjing, tendo alcançado a brilhante classificação de terceiro lugar e que o coloca, obviamente, como uma das grandes esperanças da modalidade para Portugal. Foi uma prova bastante cansativa. Acho que estamos em final, todas as pessoas que estão a competir estão em final da época, por isso torna-se uma prova mais exigente. Como vimos, em terceiro lugar o belga Bjorn Kindkend, em segundo lugar do Sporting Clube Portugal José Domingos e em primeiro Pedro Ferreira em representação da Associação de Ginástica do Norte. E agora vamos olhar para as finais do Open deste Scala Beach Cup, que é a verdadeira festa da ginástica de trampolins que tem lugar anualmente em Santarém. Ora, neste Open feminino tiveram nomes como Silvia Saiota ou Andreia Robal, que vieram até Santarém para também abrilhantar esta festa dos trampolins. Apesar de ser uma festa da ginástica de trampolins, esta prova servia ainda como terceira prova de apuramento para os campeonatos do mundo absolutos que se vão realizar em Daytona e também para os campeonatos do mundo por grupos de idade que se realizam também em Daytona, mas na semana seguinte aos absolutos. Numa final onde todas as ginastas tentaram apresentar o seu melhor nível, com elevados níveis de dificuldade dos seus exercícios, a prova que nem sempre arriscar na dificuldade compensa é a Maria Taborda, que com um exercício extremamente simples conseguiu beneficiar dos deslizes das suas adversárias e garantir o terceiro lugar. Aproveitando o momento menos bom de algumas das ginastas presentes nesta final, Grace Chesi, uma belga, acabou por arrecadar a segunda posição. Como vimos, Grace Chesi com uma série irregular, ainda que um final pouco ortodoxo para o que é habitual ver em competições de trampolins. Já Beatriz Martins, que esteve imparável no decorrer de toda a época, a mostrar o seu bom momento de forma e a garantir o primeiro lugar com alguma distância para a segunda classificada. Um bom desempenho de Beatriz Martins, que assim assegura uma presença em Daytona. Ficou concluído o processo de apuramento para o Campeonato do Mundo, correu muito bem, estaremos lá e, portanto, estou muito contente. Pódio final então com Maria Taborda do Ginásio Clube de Santarém em terceiro lugar, Grace Chesi, a belga, em segundo e Beatriz Martins do Lisboa Ginásio Clube em primeiro lugar.
Falta olhar para a final masculina deste Open de trampolim. Começamos por Emanuel Francisco, do Clube de Futebol Estevense, que terminou na terceira posição. Um bom exercício do Emanuel Francisco, que não tem sido muito feliz em competição, mas que aqui conseguiu levar o seu exercício até ao fim. Já Raul Madrigal, da Federação Madrilena de Ginástica, conseguiu, com a sua consistência, ultrapassar o Emanuel e colocar-se logo atrás de Tiago Lopes, da Associação de Ginástica do Norte, que viria a vencer a prova. Tiago Lopes, com uma série de coeficiente de dificuldade muito elevado, a mostrar toda a sua experiência e a conseguir segurar o exercício até ao fim, mesmo apesar de alguns deslizes, e a garantir com alguma margem o primeiro lugar em relação a Raul Madrigal. Estava um pouco nervoso, a prova era muito importante, que era o último apuramento para o Campeonato do Mundo e estava ali um pouco nervoso, mas correu bem. No escalão Open, como vimos, Emanuel Francisco, do Clube de Futebol Estevense, em terceiro lugar, Raul Madrigal, da Federação Madrilena de Ginástica, em segundo, e Tiago Lopes, da Associação de Ginástica do Norte, em primeiro lugar. Para fechar este magazine da ginástica dedicado ao Skilabis Cup 2014, falta olharmos para o duplo mini trampolim, onde Portugal, a nível internacional, tem vindo a dar cartas nos últimos tempos. Vamos começar pelos mais novos, pelos escalões femininos 11-12 e por Joana Brás, que venceu brilhantemente esta edição do Skilabis Cup. Uma excelente primeira série da Joana Brás, como podemos ver, que na segunda série irá fazer igualmente um excelente exercício, apresentando já um múltiplo na sua série e com isso garantindo o primeiro lugar. O pódio final então constituído por Beatriz Guerreiro, do Gimnofar Ginásio Clube, que ficou em terceiro lugar, Francisca Inça no segundo lugar do Grupo Esportivo de Carcavelos e Joana Brás, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica Lolé, a garantir o primeiro lugar. No escalão masculino de 13-14 anos de idade, João Félix não deu hipótese à concorrência, venceu brilhantemente esta final do Skilabis Cup e, com uma dificuldade acima da média, acabou por levar de vencida todos os seus adversários. Efetivamente, após um excelente primeiro exercício, o João Félix na sua segunda série voltou a ter o mesmo desempenho, um excelente exercício também, e prova disso a satisfação que irá apresentar no final dessa mesma série. Dei sempre o meu melhor, é sempre o que faço em todas as provas e correu bem, por isso consegui mais um título. Pódio final do escalão 13-14 masculinos, João Pinto, do Clube de Futebol Estevense, e Gonçalo Prazeres, do Lisboa Ginásio Clube, em segundo lugar, ex-aequo, e João Félix, da Sociedade Artística Reguense, em primeiro lugar. No escalão feminino 15-16 anos, a luta pela vitória foi mais equilibrada, com Mariana Ramos, Bruna Lee e Beatriz Peng a lutarem pela vitória e pelo primeiro lugar. Ora, a vitória acabou mesmo por sorrir a Beatriz Peng, que apresentou duas séries com maior grau de dificuldade. Efetivamente assim foi, Beatriz Peng apostou na dificuldade, sendo a única ginasta a apresentar na final duas séries com única e exclusivamente saltos múltiplos, e isso valeu o primeiro lugar.
um pequeno passo na recepção. Ainda assim, a aposta de Beatriz na dificuldade surtiu efeito e conseguiu então confirmar o primeiro lugar. No pódio final deste escalão, tivemos em terceiro lugar Mariana Ramos, da Associação de Ginástica do Norte, em segundo lugar Bruna Lee, do Sporting Clube Portugal e, como acabámos de ver, Beatriz Peng, do Grupo Esportivo Carcavelos. Já no setor masculino, Tiago Romão, campeão da Europa e campeão do mundo, não deu qualquer tipo de hipótese à concorrência e venceu destacado esta final da Scalabis Cup de Santarém. O Tiago, com uma primeira série muito boa, com um pequeno deslize apenas no final do exercício, vai voltar a estar ao mais alto nível na segunda série, com um exercício quase perfeito que lhe garantiu o primeiro lugar nesta competição. Para Tiago Romão, esta tem sido uma temporada em cheio no duplo mini trampolim. Tem sido um ano excelente, depois do Campeonato da Europa, agora a prova Scalabis Cup, maravilhoso em termos de duplo mini, cada vez a aumentar o ritmo e a dificuldade das minhas séries, mantendo a execução e o nível apresentado. O Tiago então a justificar os títulos de campeão da Europa e de campeão do mundo que ostenta no momento. No pódio final temos Vítor Torre, da Federação de Madalena de Gimnásia, em terceiro lugar, Miguel Magalhães, do Sporting Clube Portugal, em segundo e Tiago Romão, do Gimno Crazy, em primeiro. Na categoria feminina 17-18, Núria Oles, de Espanha, acabaria por dar uma luta intensa à Ana Pereira, com a espanhola a terminar na segunda posição. Efetivamente, esta série muito bem executada colocaria Núria Oles no primeiro lugar provisoriamente ao final da primeira série. Ana Pereira, nesta primeira série, por seu turno, optou por apresentar uma série de grau de dificuldade mais baixo, não sendo suficiente à altura para a colocar em primeiro lugar da classificação. As contas desta final ficaram então por acertar na segunda série, com a portuguesa a ser mais forte que a espanhola. Nesta segunda série, a espanhola optou então por apresentar uma série mais simples, apostando na execução, o que não foi suficiente para compensar a elevada dificuldade apresentada pela Ana Pereira, como iremos ver, que a essa dificuldade somou também uma excelente execução e lhe garantiu o primeiro lugar. Bom desempenho da Ana Pereira, do Gimnofar Ginásio Clube, que com esta sua segunda série se destacou da concorrência. No pódio final, em terceiro lugar, Mónica Turcotte, do Calgary Gymnastic Center do Canadá. Em segundo, Núria Alves, da Federação de Madalena de Gimnásia. E em primeiro, como vimos, Ana Pereira, do Gimnofar Ginásio Clube. No setor masculino, Marco Laginha e Carlos Trigo lutaram pela vitória, eles que se mostraram nesta final superiores aos seus adversários. Ora, Fernando, esta é já a antecâmara daquilo que é hoje a força de Portugal neste duplo mini trampolim, que tem alcançado lá por fora bons prémios, boas medalhas e boas posições nas provas internacionais. Efetivamente assim é, sendo que o Marco é um dos ginastas que se perfila para seguir as pisadas de Bruno Nobre, André Fernandes, André Lico e entre outros que têm dado tanto a Portugal nesta especialidade. Nesta final, Marco Laginha não se conseguiu impor ao espanhol Carlos Trigo, que acabou por ser mais forte. Uma excelente segunda série do Marco Laginha, que ainda assim viria a ser insuficiente para compensar a diferença pontual que Carlos Trigo tinha conseguido marcar na primeira série com a excelente nota obtida. Já a segunda série de Carlos Trigo, menos conseguida, ainda assim não suficiente para perder o primeiro lugar. Y la verdad es que es una competición dura, viene gente
de muchos países y siempre es más divertido cuando... No pódio final, André Graça do Ginásio Clube de Mar a ficar em terceiro, Marco Lajinha da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Olé em segundo lugar e Carlos Trigo do Clube Ginásio Pavilhão Norense em primeiro. E para fecharmos este resumo do Scalabis Cup 2014, falta olhar para o Open de duplo mini trampolim, que no setor feminino tinha aqui uma luta interessante entre as irmãs Robalo e Mafalda Prazeres. Mafalda Prazeres, que acabou na terceira posição, com uma primeira série de grau de dificuldade bastante elevado. Efetivamente, as três ginastas a complicarem a tarefa umas às outras, apresentando três exercícios muito semelhantes na primeira série e, consequentemente, com notas muito semelhantes também, deixando que esta luta fosse decidida apenas na segunda série das finais. Já a Andreia Rebalo, com uma execução muito equilibrada, acabaria, no entanto, por ser a terceira no final da primeira série, o que deixava tudo em aberto para a final desta prova. Contudo, por decidir nesta segunda série, Mafalda Prazeres acusou um pouco os nervos e não conseguiu que o seu exercício terminasse na zona da recepção como está previsto, tendo um toque no aparelho limitado à sua pontuação final. Tal como a Mafalda, também a Ana acusou a pressão e, com um erro muito semelhante à Mafalda, deixou tudo em aberto para que a Andreia conseguisse alcançar o primeiro lugar nesta Scalabis Cup. Ora, a Andreia Rebalo vingou-se então do facto de não ter conseguido na véspera o apuramento para o Mundial e venceu este Open. A Andreia Rebalo foi então a ginasta mais regular ao longo de toda esta Scalabis Cup, tendo sido a única que conseguiu completar as 4 séries previstas, o que justamente lhe conferiu o primeiro lugar na classificação final. Hoje foi a parte mais fácil. Infelizmente ontem não consegui apuramento para o Mundial, que é uma coisa bastante triste neste caso, que já ando muitos anos em Campeonatos do Mundo. Infelizmente não consegui apuramento, mas espero que na próxima época conseguir e acho que pouca gente vai conseguir agarrar. Mas, apesar disso, tens uma época muito positiva. Tenho tido uma época positiva, pelo menos no termo em nacionais, isso só que infelizmente em Campeonatos do Mundo não tem corrido muito bem. No pódio final, tivemos Mafalda Prazeres do Lisboa Ginásio Clube em terceiro lugar, Ana Robalo do Clube Trampolins de Salvaterra em segundo e também do Clube Trampolins de Salvaterra, Andreia Robalo em primeiro lugar. No setor masculino, aguardava-se uma luta intensa entre o espanhol Daniel Pérez e o português André Lico. Contudo, Bruno Nobre e Diogo Costa mostraram que estavam ali para dificultar as contas aos dois ginastas e acabaram por ter um excelente desempenho. O veterano Bruno Nobre foi um dos que deu mais luta nesta final do duplo mini trampolim. Nesta primeira série, pena a recepção fora da box do Bruno Nobre, sendo que ainda assim a pontuação obtida o colocaria à condição no segundo lugar. Diogo Costa, com um exercício com um grau de dificuldade ligeiramente inferior, conseguiu compensar com execução e aproximar-se do Bruno, deixando tudo em aberto para a segunda série. Diogo Costa então a apresentar o primeiro triplo da tarde. André Lico, por sua vez, com uma série muito bem executada que levou ao rubro todos os espectadores presentes em Santarém, conseguiu logo no final da primeira série colocar-se no primeiro lugar desta final.
o ginasta do Lisboa Ginásio Clube a mostrar porque é um dos melhores do mundo no duplo mini trampolim, logo com um grau de dificuldade de 10.30 a colocar em sentido da concorrência e assim a assumir o comando desta final. Bruno Nobre não foi feliz nesta segunda série, acabando por ter uma pontuação inferior à sua primeira série e assim terminou na terceira posição. E Bruno Nobre novamente com uma recepção fora da boxe, a não permitir que pudesse ter sido mais feliz na sua classificação final. Diogo Costa, sentindo que tinha que arriscar na sua segunda série, colocou mais dificuldade e tentou diminuir a distância que o separava do André Lico. Ainda assim não foi suficiente, como podemos ver, pois o André não lhe daria qualquer hipótese. Diogo Costa subia então uma posição desde a sua primeira série e terminava esta final na segunda posição com um total de 74 pontos. Com a melhor série desta final, André Lico conseguiu mais um primeiro lugar, desta feita na edição 2014 do Scalabis Cup. Se com a sua primeira série André Lico levou ao rubro os espectadores presentes em Santarém, com esta segunda série o pavilhão ia ainda abaixo. Tal foi o desempenho do ginasta que o levou à vitória destacada na presente edição da Scalabis Cup. Esta época foi das melhores que eu tive. Ganhei a Taça de Portugal, ganhei a Scalabis Cup, consegui o apuramento com 44 pontos. Foi fantástico, visto que também começo a trabalhar e treinar, conciliar as duas coisas é sempre um bocado complicado, mas espero que o campeonato em Daytona corra bem. Vou tentar fazer o meu melhor, como sempre, e é isso que continuo a fazer. No pódio final deste escalão, possivelmente terá sido o mais emotivo e mais incerto até ao final. Temos então Bruno Nobre, do Clube de Futebol Estrevense, em terceiro lugar, Diogo Costa, da Associação de Ginástica do Norte, em segundo, e André Lico, do Lisboa Ginásio Clube, em primeiro lugar. Para a autarquia de Santarém, a realização do Scalabis Cup revela a vitalidade dos clubes do concelho e as potencialidades das infraestruturas desportivas de Santarém. É um orgulho enorme para o município ter um clube assim, com esta vitalidade e uma associação obviamente sediada. Por outro lado, também chamar a atenção de que o Ribatejo tem efetivamente excelentes condições para a prática desportiva, como veem, quer em termos de instalações para as atividades gímnicas, quer noutras vertentes, até nomeadamente da natação, que neste momento está a abrir a época balnear e temos um complexo aquático com umas condições magníficas e, portanto, dar a conhecer a vitalidade do Ribatejo também, porque não nesta vertente do desporto. O Ribatejo está à espera de eventos grandes e tem o maior orgulho em dinamizar este tipo de atividades, quer nacionais, quer internacionais. A Federação de Ginástica de Portugal revelou a sua satisfação pela qualidade dos ginastas presentes nesta competição escalabitana, bem como pelo rigor da organização. É a terceira edição desta prova, que tem estado em crescendo de ano para ano e de facto vem mostrar duas coisas. Primeiro, a grande qualidade que os nossos ginastas têm, de um lado, e por outro lado a grande qualidade também das organizações que felizmente já temos no nosso país. E de facto esta é mais uma entre muitas que felizmente estão a existir em todo o país, de diversas modalidades, mas concretamente também nos trampolins, em que demonstram de facto isto, o bom caminho que os clubes, as associações e a Federação naturalmente estão a fazer. Do lado da organização, o crescimento do Scalabis Cup é uma realidade que tem agradado a ginastas e dirigentes desportivos. Temos vindo a crescer de ano para ano, quer em número de ginastas, quer nas especialidades que temos da ginástica de trampolins, e penso que o feedback também temos tido que traduz isso mesmo, que é um balanço positivo e, como é óbvio, há sempre coisas para o ano para podermos melhorar.